Abram a Bíblia de vocês em Efésios 5. Efésios 5, hoje nós vamos falar sobre essa parte dessa carta, escrita por Paulo aos Efésios. Pedro, dá para diminuir só o retorno um pouquinho aqui? Tá. Amém? Encontraram, irmãos? Eu quero ler aqui o primeiro versículo, e aí nós vamos entender um pouco sobre o contexto histórico dessa igreja. E o primeiro verso começa assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém, irmãos? Quero falar um pouco com vocês aqui, eu fiz algumas anotações, para que a gente possa entender o que Paulo aqui está querendo falar aos irmãos que viviam ali na igreja de Éfeso, né? E ele, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre essa cidade. Éfeso era uma cidade localizada, irmãos, na Turquia, onde é hoje a atual Turquia. Ela foi uma das metrópoles mais importantes da época, do Mediterrâneo Antigo. E essa província romana da Ásia, ela tinha mais ou menos 500 mil habitantes, entre 300 e 500 mil habitantes. E ela se destacava pela grande polo comercial que tinha nessa cidade, político e também religioso, e existia lá o famoso templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, por causa da sua infraestrutura monumental. Esse aqui é um pouquinho só dessa cidade, né? O que era Éfeso, né? Uma cidade próspera, uma cidade que tinha um sucesso econômico grande, elevado, e ela era intimamente ligada a assuntos religiosos, por causa desse templo, dessa deusa chamada Diana, né? A deusa da fertilidade e da proteção. Então muitos povos vinham de todos os lugares para cultuar. Eram vários deuses lá, mas a Diana tinha destaque especial, e todos vinham, e por causa disso esse centro religioso virava um centro religioso de referência, irmãos. Então o que acontece aqui, irmãos, né? Muita gente se alimentava da economia dessa cidade, dessa fabricação dos artefatos religiosos desse templo. O próprio templo de Diana, que eu escrevi, né? Ele era ao mesmo tempo um lugar de culto e uma casa do tesouro. Então essas informações são importantes para a gente saber, né? O que Paulo está fazendo aqui. Paulo, então, ele chega, ele passa 3 anos em Éfeso, onde ele começa a implantar ali a igreja com alguns judaizantes, alguns judeus que já estavam ali, já tinha um povo que buscava ali o Senhor, né? É uma cidade bastante idólatra, né? Com bastante cultos pagãos, e enfim, a gente vai falar agora um pouco à frente, só para a gente entender aqui um pouco dessa cidade, né? E do primeiro século ali, onde eu escrevi, onde muitos judeus moravam, né? E eles conseguiram muita influência e riqueza, esses judeus, esses judaizantes estavam lá, os judeus. Na Bíblia, irmãos, nós temos aqui então o nosso irmão querido, o apóstolo Paulo, que ele se desloca então até essa cidade, passa por 3 anos lá, ele implanta o evangelho a esses irmãos, vai lá, então acaba até pregando muito aqui, né, irmãos, sobre a venda do que acontecia ali dos artefatos, né, irmãos. E o que acontece? Onde eu quero chegar aqui? Que Paulo fala um pouco antes, eu quero ler com vocês, para a gente poder entender o portanto, que ele está dando sequência aqui, é no capítulo 4, a partir do 25, eu quero que vocês leiam comigo aqui, quando ele começa falando algo importante sobre a santidade aqui aos irmãos. E ele diz assim, vamos lá, a partir do 25.
ele está falando, eu vou ler um pouquinho antes com vocês aqui. Ele diz, a partir do 17, se você puder abrir comigo, diz assim: isto, portanto, digo no Senhor e testificam que não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, tendo se tornado insensíveis, gravem isso, eles se tornaram insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim, Paulo está dizendo aos irmãos, que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. A velha natureza abandonem, que se corrompem segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, então não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. E não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, e que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, irmãos, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E aí chegamos no nosso texto base. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, aqui esse texto falou muito comigo. E eu quero, de uma forma simples, poder expressar o que Deus falou comigo sobre sermos imitadores de Deus. Imitadores de Cristo. Até é o tema hoje aqui que foi escolhido. Eu pergunto para os irmãos aqui que são pais, né? Eu sou pai, né? Os filhos de vocês já devem ter imitado vocês, né? E às vezes a gente até fica meio brabo, né? Para de me imitar. Elas ficam brincando, dando risada. Mas os nossos filhos é um exemplo de imitação nosso. Eles nos veem e acabam imitando, né? Imitando a gente. E aqui Paulo está dizendo, já começando, olha, existe uma maneira, existe algo importante para aqueles que se encontraram com Cristo, que são novas criaturas, que é ser imitador de Deus. Existe um padrão a seguirmos, e não é ser imitadores dos homens, de pessoas, mas sim de Deus. E ele fala que existe, fora essa maneira, existe um jeito, como filhos amados. E a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui já é: você é um filho amado? Você se considera um filho amado? Porque às vezes a gente não se considera. Às vezes a gente age como filhos bastardos, ou um filho que não é amado por Deus. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que o Senhor, Ele se entregou por nós, por amor. Ele não levou em conta os nossos pecados e tudo aquilo que falamos, aquilo que fizemos, o mal que fizemos. Ele nos redimiu, Ele nos regenerou e Ele nos amou de tal maneira. Então eu quero dizer para você que está aqui hoje que você é um filho amado. E como um filho amado,
um filho que é amado por Deus, que é amado pelo Pai, que não é um filho, então, esquecido, mas sim um filho que Deus ama. Nós precisamos ser imitadores desse Deus. Nós precisamos nos portar de maneira que seja própria de um filho de Deus. E ele segue, irmãos, dizendo como viver, como ser filho e como viver. E vivam em amor. No verso, se você abre para nós aqui, Pablo, por favor, só para a gente ler junto. Ele fala: portanto, sejam imitadores de Deus, o verso 1, como filhos amados, e vivam em amor. Vivam em amor. Como também Cristo nos amou. Como também Cristo nos amou. Tem uma maneira de viver, de como todo cristão deve viver, e tem um parâmetro. E aqui nós estamos entre irmãos, nós não temos nenhum visitante, ninguém que está ouvindo pela primeira vez. Então é até mais fácil de poder falar sobre isso, sobre como devemos nos portar, como devemos nos entregar. E ele fala, esse Cristo que se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E, irmãos, existe sim uma maneira de se entregar a Deus. A entrega, ela precisa ser uma oferta de sacrifício com aroma agradável, como diz em Romanos 12. Eu gosto muito de citar esse verso. Romanos 12 diz que nós temos que nos entregar como oferta ao Senhor. Nós temos que viver uma vida em santidade para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu escrevi aqui algumas coisas, eu quero compartilhar com vocês rapidamente. A primeira coisa, antes de nós seguirmos no texto, eu escrevi o que significa imitar a Cristo. E a primeira coisa que eu escrevi é refletir o caráter de Jesus. Não é uma imitação superficial de gestos, mas uma transformação interna, onde Cristo passa a viver através de nós. Se hoje, irmãos, nós somos novas criaturas, se nós nascemos verdadeiramente de novo, e Deus está nos transformando, isso acontece de forma interna. Porque às vezes levantamos as nossas mãos, choramos no culto, parecemos que estamos sendo tocados e transformados, mas na verdade o nosso interior ainda não foi transformado. E Cristo, quando Ele entra na nossa vida, Ele nos transforma. E nós começamos, através da nossa transformação interna, nós começamos a externar isso para as pessoas. E a pergunta é, estamos externando isso para as pessoas que andam ao nosso redor e quem sabe, nem sabe que somos cristãos? Será que as pessoas, quando olham para nós, irmãos, conseguem ver Cristo em nós? Será que nós conseguimos refletir o caráter de Jesus, esse caráter que está sendo moldado por Cristo na nossa mente, no nosso coração, para as pessoas? As pessoas conseguem olhar para cada um de nós e ver Cristo em nós? Quem sabe hoje a igreja brasileira, ela está adoecida, porque os cultos, existem cultos cheios de show, de louvores, de adoração, mas que não transformam internamente, porque existe apenas uma coisa que nos transforma internamente, que é a verdade, que é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que é pregada aqui neste local, nesta igreja. E glória a Deus pela vida do pastor e pelo Pedro, e agradeço a oportunidade de estar aqui também. Mas, irmãos, a gente parece que não dá valor mais a isso. E por que eu digo isso? Porque nós não nos dedicamos, como deveríamos nos dedicar, à busca a Deus. Essa é a verdade. E por causa disso, nós vamos esfriando, essa é a verdade.
nós vamos esfriando. Então, tome cuidado, que o Senhor Ele possa começar a falar com você, para que você possa refletir esse caráter de Jesus. O segundo ponto que eu anotei é ter integridade e honestidade. E Provérbios 11:3 diz que a integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Mateus 5:37 diz que seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, irmãos, integridade e honestidade é algo que deve estar intrínseco no cristão, deve ser natural. Então, se a gente age de alguma forma que sai desse padrão, cuidado. Ou se você anda com alguém que sai desse padrão, tome cuidado. Ah, mas eu estou andando com ele porque eu estou pregando. Cuidado. Cuidado. Então, nós precisamos ser como Jesus, que era íntegro, honesto. Irmãos, nós não podemos passar disso. Nós devemos sim andar de uma forma que agrade a Deus. O terceiro ponto é ter humildade e serviço. Filipenses 2:3 diz que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. E em Colossenses 13, irmãos, 23 e 24, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E aqui é interessante, humildade e serviço. Nós estávamos falando sobre isso. Como é difícil, irmãos. E eu acho que eu posso falar isso um pouco, porque a gente tem se dedicado alguns anos no serviço da igreja. E não falo para me gloriar, é uma honra. Fala para o teu irmão, é uma honra servir na casa de Deus. Fala para ele. E aí agora diz assim para ele, vamos servir juntos? Nós precisamos, irmãos, entender que quando nós nos encontramos com Jesus, Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E parece que a gente não entende isso. Então, tenha humildade e sirva o Senhor de todo o teu coração. Em tudo, irmãos, em tudo, faça isso. Não deixe de servir, porque você está perdendo uma grande oportunidade de agradar a Deus. Não é agradar o pastor, é agradar a Deus. Amém? Quarto ponto que eu anotei, transformação mental e pureza. E aí entra Romanos 12, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos querem viver isso. Todos querem. Se eu perguntar para vocês se vocês querem viver isso, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus vocês querem, mas nós precisamos nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E é o nosso culto racional. O culto que nós saímos pensando, será que eu estou agradando a Deus? E quem sabe nós podemos hoje, será que nós estamos agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus? Será que a maneira que eu sirvo está agradando a Deus? Será a maneira que eu trato o meu irmão está agradando a Deus? Será que a maneira que eu trato a minha esposa está agradando a Deus? E eu tenho pensado muito nisso, irmãos. A maneira que eu falo, a maneira que eu estou agindo, a maneira que eu estou agindo com os negócios. E, irmãos, nós somos falhos. Eu não sou o dono da verdade, estou muito longe disso. Mas, lendo a palavra, recebendo do Senhor, e eu vou dizer para vocês, nós estamos aqui toda quinta, todo domingo, uma terça sim, uma terça não, fora os grupos que nós temos, para crescer no Senhor. Então não podemos perder essa oportunidade de crescer no Senhor. Amém? E Filipenses 4:8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. E aí, onde estão os nossos pensamentos? E o quinto ponto é o exemplo de vida.
O quinto ponto é o exemplo de vida, porque nós recebemos do Senhor, nós viemos aos cultos, nós temos cultos pela internet, inclusive os irmãos estão assistindo. Há uma maneira enorme de receber de Deus, mas o colocar em prática é o mais difícil. E aí aqui eu escrevi o exemplo de vida. Aí Mateus 5,16 diz assim, ó, assim disse Jesus: resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmão, qual é a boa obra que você está fazendo nesses dias para glorificar a Deus? Será que nós não estamos muito ocupados com o nosso trabalho? Será que nós não estamos muito ocupados com as coisas aqui da terra? Se você soubesse que Jesus volta domingo, se você soubesse, o que você faria? Será que nós não sairíamos correndo para falar de Jesus para o máximo de pessoas que nós pudéssemos? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tu precisa te render, porque senão tu vai para o inferno. Será que nós não faríamos isso, irmãos? Você tem nas mãos a palavra que liberta, que cura, que salva. Você tem nas suas mãos a palavra de Deus, que é o poder. A palavra é o poder de Deus. E o que você tem feito nesses dias com isso? O que eu tenho feito com isso? Que nós possamos glorificar o nosso Pai. Que nós possamos, como diz Colossenses 3,12, nos revestir como eleitos de Deus. Temos eleitos de Deus aqui? Amém ou não? Amém? Amém. Vamos acordar? Oh, glória! Eu sei que a quinta-feira é difícil. Como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhos, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ah, irmãos, como Deus é bom. Ele nos deu essa oportunidade, nos escolheu, nos chamou, para que nós possamos verdadeiramente viver esse amor, essa humildade, se inspirar nele no exemplo, ser exemplo para os outros. Fala aí para o teu irmão, seja exemplo para o teu próximo. Fala aí para ele. Fala para ele, porque é necessário. A Bíblia diz que ela está aí para nos exortar. E é uma palavra de exortação. Olha, prestem atenção. Paulo está dizendo, prestem atenção. E nós vamos chegar lá na exortação de Paulo agora mais à frente, que é dura. Vocês têm que praticar isso que vocês estão aprendendo. Vocês têm que andar em humildade, vocês têm que ter uma vida de oração, vocês têm que viver em amor, vocês têm que ter misericórdia, vocês têm que ser obedientes. E quem está falando isso não sou eu, irmãos, é a palavra de Deus. Eu só anotei o que eu estudei aqui na palavra. E aí na sequência nós vamos ler aqui a partir do verso 3. Abre aí a tua Bíblia, Efésios 5, verso 3. Dê um glória a Deus. Eu sei, vocês estão com sono. Diz assim, o título da minha versão bíblica, diz assim, o fruto da luz e as obras das trevas. E aí ele segue o ensinamento então e diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Irmãos, eu grifei aqui algumas coisas e é importante. Não sejam mencionadas entre vocês. Olha como Paulo, aqui o apóstolo Paulo, ele é muito certeiro. Ele diz, cuidado com o seu falar. Cuidado para você não entrar nas conversas que desagradam a Deus. Cuidado, irmão. Tome cuidado. Se você vê, peça para o Senhor para que você possa discernir, ter discernimento das conversas. Se a conversa começar a te levar para um lado que não vai glorificar a Deus, diga, eu tenho que sair, eu estou atrasado.
É melhor, irmãos, fugir da aparência do mal. Tem que fugir mesmo. Se você já não está tendo mais efeito ali, as tuas palavras não estão mais tocando a vida da pessoa, saia. É muito fácil, irmãos, de nós nos perdermos na caminhada. Por isso que a palavra de Deus, ela é pregada dia a dia, porque é muito fácil. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, diz numa versão. Não convém. Existe um alerta sério, irmãos, para todos nós, nos mantermos longe da imoralidade sexual, da impureza. Deixe de ser avarento. A avareza não é de Deus. Sabe, tem irmãos que têm muito, e estão vendo irmãos do lado passando necessidade e não ajudam, não estendem a mão. É uma tristeza, irmãos. É uma tristeza ver uma igreja que não consegue fazer uma ação social porque falta recurso. É uma tristeza. Que o nosso coração esteja inclinado para essas coisas. Cuidado com as brincadeiras de duplo sentido. Às vezes a gente entra em umas brincadeiras de duplo sentido e quando vê a gente está pecando contra Deus. Tome cuidado, o apóstolo Paulo está nos alertando. E no verso 5, eu li o 3 e o 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém, pelo contrário eu digo palavras de ação de graça. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Acabei de falar de avareza. Se você não tem um coração dado ao reino nas tuas finanças, você é avarento. Você precisa pedir para Deus te libertar disso. Só um amém. Quando a gente fala de dinheiro nos púlpitos, quando a gente fala das nossas finanças, é difícil, porque o nosso coração é apegado, e Paulo está dizendo, isso é idolatria. É idolatria, e para essas pessoas, irmãos, não tem herança no reino. Meu Deus, irmãos. Pai. É triste, irmãos, o que está acontecendo com a nossa igreja. Não se apeguem àquilo que a traça e a ferrugem corrói, mas sirvam a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, sabendo que a herança que nós temos não é aqui na terra, irmãos. Não é ilícito trabalhar, ter um carro bom, ter uma casa boa, não é. Viajar é lícito, mas se o teu coração está nessas coisas, você é o homem mais infeliz da face da terra. Então que nós possamos estar voltados ao Senhor. Não deixem, olha o verso 6 aqui, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, seguindo, ele está dizendo, olha bem, olha tudo que eu já falei, portanto, não participem daquilo que eles fazem. A palavra santo é separado, amém? E aí Jesus diz, sejam santos como eu sou. Nós precisamos nos separar daquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos nos separar. É complicado, parece que o cristão está numa camisa de força, mas não. A verdade é que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou, irmãos. E essa liberdade que nós temos em Cristo, nós precisamos anunciar para os outros. Mas nós precisamos, antes de qualquer coisa, viver isso. Colocar isso em prática. Então, não se deixe enganar. Não se deixe enganar por aqueles que pervertem o evangelho, que dizem, o que tu quer lá na igreja? Só tem gente que rouba. Sempre tem gente para falar mal, irmãos.
O inimigo das nossas almas, ele não quer que nós estejamos louvando, adorando a Deus, buscando a Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Ele não quer isso. O que ele quer é que nós não viemos à igreja, que nós não colaboramos com o corpo, que nós não viemos servir ao corpo. É isso que ele quer. E nós precisamos, então, abrir os nossos olhos. Nós precisamos entender. E ele diz assim: portanto, não participem, então, daquilo que eles fazem. Verso 8, porque no passado vocês eram trevas. Glória a Deus. Vocês eram trevas, não são mais, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz. Nós precisamos viver como filhos da luz, em atitude, em ação. Às vezes nós falamos muito e praticamos 10% do que nós falamos. Então que nós possamos viver mais. Enquanto eu lia esse texto, enquanto Deus me confrontava, irmãos, eu digo: Senhor, eu preciso viver mais isso. Eu me arrependo, Pai, de não ter feito muita coisa que eu deveria ter feito. E esse é um ano, irmãos, um ano que não vai ser fácil. Deus falou comigo no início do ano: não é um ano fácil, não vai ser um ano fácil, mas vai ser um ano onde os corações vão estar abertos para ouvir da mensagem de Deus. Então se prepare para a colheita. Mas você vai ter que regar, você vai ter que plantar, você vai ter que jogar semente, irmão. Você vai ter que fazer isso para que Deus dê o crescimento, para você colher isso. Às vezes nós oramos pelas pessoas: ah, Senhor, como eu queria que fulano se convertesse, como eu queria. Mas às vezes nem nós nos convertemos. Falta muita coisa em nós ainda. Então que nós possamos viver isso, que nós possamos verdadeiramente crescer no Senhor, crescer na comunhão, crescer na palavra, e que nós possamos viver como luzeiros desse mundo. E a luz, irmãos, ela não tem pacto com as trevas, ela não anda com as trevas. Onde a luz, não há treva. A luz ofusca as trevas. É isso que a palavra nos ensina. Seja luz, seja sal. É isso que nós estamos aprendendo diariamente. No verso 9, seguindo aqui, irmãos, diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Vamos ler aí alto. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Glória a Deus. Bondade, justiça e verdade. Verso 10. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E esse fruto, ele é visível. Bondade, justiça e verdade. Busque agradar a Deus em suas ações. Que nós possamos agradar a Deus através das nossas ações. Verso 11: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. E aqui ele está já nos dizendo que nós não devemos fazer. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, olha, vejam bem, reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Aqui, irmãos, é um chamado à igreja: desperta, ó tu que dormes. Quem sabe nós estamos dormindo nesse tempo. Virou um culto automático. E aqui o apóstolo Paulo está nos exortando: desperta, irmão. Para de dormir. As tuas atitudes não estão agradando a Deus. As tuas ações não estão agradando a Deus. E aqui Paulo está dizendo como devemos fazer, irmãos.
E como é belo poder ler a Escritura e ser confrontado pelo Senhor. Então, se você está dormindo, irmão, acorde. Pare de praticar aquilo que desagrada a Deus. Pare de fazer isso. Seja um imitador de Deus, tendo Cristo como exemplo. No verso 15, portanto, tenham cuidado então com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Está nos mostrando como viver, presta atenção, como sábios, aproveitando bem o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que Deus falou comigo no início do ano que os dias não vão ser bons, irmãos. Os dias são maus. Então, por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender qual a vontade do Senhor. Porque esta razão não sejam então insensatos, irmãos, não seja. No verso 18, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem se encher do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que ser cheios do Espírito é um processo. É um processo, eu escrevi que é um processo. É um processo, e nós precisamos entender isso, que nós precisamos buscar a Deus mais. Precisamos mais de Deus. Precisamos mais da palavra. Precisamos de mais oração, irmãos. Para que nós possamos estar cheios do Espírito. E quando você compreender a vontade de Deus para a sua vida, você vai estar seguro nas mãos de Deus. Toda ansiedade vai embora, todo medo vai embora, você não se preocupa mais, você sabe que você está guardado e protegido pelo Senhor. Eu quero compartilhar aqui uma frase de um homem, que eu recebi um material do pastor, e achei muito interessante. Ashbel Green Simonton, acho que eu falei certo. Esse homem, um jovem, na verdade, americano, missionário, um jovem brilhante missionário, essa é a verdade, americano. Ele teve como professor o competente teólogo Charles Hood. E um dia ele ouviu o sermão de Hood. E aí Simonton sentiu um chamado de Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando, eu não sei com quem o Senhor está falando essa noite, mas comigo Ele falou muito forte. E como esse rapaz, ele foi chamado pelo Senhor, ele sentiu um chamado para fazer missões no Brasil, ele era americano. Muitos tentaram convencer ele ao contrário. O menino com posse, o que você vai fazer no Brasil? O que está acontecendo contigo? As igrejas queriam ele como pastor. Muitos convites, irmãos. E esse jovem, ele veio ao Brasil. Ele renunciou às riquezas. Ele renunciou à nação e um promissor ministério. E várias igrejas, como eu disse, procuraram ele. E quando as pessoas perguntavam para ele, isso é muito perigoso. Para onde você vai é perigoso. O que você está fazendo com a sua vida? Ele sempre respondia algo. O lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Que coisa linda, irmãos. Este é o lugar mais seguro para estarmos. Vivendo no centro da vontade de Deus. E como você vai descobrir isso? Lendo a palavra, buscando a Deus, participando do corpo de Cristo. É assim, é dessa maneira sim. Existe uma maneira de descobrir, sim. E dessa maneira, você vai estar cheio do Espírito. Você vai viver uma vida em santidade.
uma vida para agradar a Deus. E Spurgeon falou algo: a santidade não é uma condição opcional do crente, é a evidência de que ele realmente nasceu de novo. E se a graça, irmãos, não muda o homem, certamente também não o salvou. Também uma frase de Spurgeon. Então que nós possamos, em nome de Jesus, que nós possamos entender que nós somos separados para viver a vontade do Senhor. Que nós possamos nos entregar por inteiro ao Senhor. Que nós não viemos ser levados como onda para um lado e para o outro. Que nós possamos viver uma vida para o agrado de Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar. Quem sabe alguns têm o chamado desse jovem, ou o próprio chamado de Paulo, mas nos dias de hoje, como é difícil. Quem quer sofrer como Paulo sofreu? Quem quer abandonar riqueza, bens, para ir para um lugar onde não tem ar-condicionado, não tem carro, quem sabe, para andar? Quem quer isso? Mas o Senhor nos chama a ser imitadores dele. Aquele que não tinha beleza alguma. Senhor. Aquele que foi humilhado, cuspido, zombaram dele. Irmãos, que nós possamos entender e compreender o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, que a tua palavra, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações, ela venha dar fruto, e que esse fruto permaneça. Faz isso nas nossas vidas, na vida dos irmãos que estão online. Nós realmente somos como pó, pecadores, falhos, mas nós estamos aqui, Pai, e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos transforma. Que essa graça que nos alcançou, ela traga transformação. Uma transformação verdadeira e genuína, onde as pessoas que estão ao nosso redor possam ver. Senhor, muda o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso modo de pensar. Nós queremos, Senhor, viver para o teu inteiro agrado. Nós queremos te glorificar. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Faz isso nas nossas vidas e na vida de cada amado irmão. Em nome de Jesus. E você que está online, que Deus te abençoe. E até o próximo culto.